Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano, um bate-papo consciente. Eu estou aqui novamente com as minhas parceiras, a Alexandra Fogatti e a Cintia Almeida, e a gente veio gravar mais um vídeo aqui para vocês, né? Trocar figurinhas, aí trocar ideia, trazer informações, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações. Toda semana a gente posta vídeos novos, né? Sempre com temas atuais, né? E compartilhe esse vídeo, né, para outras pessoas, porque isso ajuda, né, o YouTube a dizer que o tema é relevante e consegue aí alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Então, a gente falou na semana passada sobre os maus hábitos, né? Ou hábitos de pessoas infelizes, né? E hoje a gente quer abordar um pouco mais, né? Que esses hábitos, né? À medida de que já que são hábitos, eles são praticados com bastante frequência, né? A todo momento, todo dia, ou né, algum comportamento que você tem que você responde com determinados hábitos, né? Mas isso, já que são maus hábitos, né, eles podem, né, acarretar em doenças, né? Eles podem, de repente, evoluir para algum tipo de doença. Pode ser uma depressão, uma crise de ansiedade, até um burnout, né, que já é um pouco mais severo, né? Então, a ideia hoje é a gente justamente abordar, né, trazer lembrar, né, desses maus hábitos e de que forma que, se eles não forem tratados, eles podem evoluir aí para algo mais severo, não é, meninas? Então fica aí com a gente e vem acompanhar esse bate-papo bem gostoso. Xê, com você. É isso aí. Eu vou trazer, né? Eu tenho um assistido que teve crise de ansiedade, né? Está diagnosticado com crise de ansiedade, tem 23 anos, né? E há um ano a gente vem tratando. Né? Então, eu trouxe como uma ideia de você pode ter os seus maus hábitos, né? Esses hábitos infelizes, ruins, que a gente vai criando, e pode nunca chegar a lugar nenhum, como a Lê falou. Mas também o que a gente quer trazer como ideia para você é de associar que, sim, você também pode desencadear, como essa pessoa chegou à crise da ansiedade diagnosticada, está tomando remédio hoje, porque não consegue mudar esses hábitos, né, que são muito fortes hoje em dia. Veja, com 23 anos, né? Então, uma das coisas que a gente identificou muito forte foi o quanto se reclama, né? Então, já é um padrão familiar, né? Que é muita exigência, reclamações constantes das pessoas, da situação, dos pais com ela, e isso começou a reverberar ao contrário. Ela começou a levar essas reclamações também para fora. Então, nunca estava bom os ambientes, se ia na casa dos amigos, sempre estava com problema, sempre vinha reclamando de alguém que estava ali no meio dela. E então ela foi aumentando isso, e ela percebeu que foi aumentando muito na fase da adolescência. Né? Começou ali onde ela começou a identificar mais essas reclamações, lá no início da adolescência, na pré-adolescência, 12 anos. Então, essas reclamações foi aumentando, e isso ela associa que levou ela a não confiar tanto nas pessoas, né? Então, por reclamar demais e achar que as pessoas também vão estar falando dela, ela começou a cada vez mais a desconfiar e não confiar. Então, não entrega, não é sincera, fica com medo de se abrir, né? E nisso também ela começou a perceber que houve um pouco mais de competição, de comparação. Né? Vai subindo, eu me comparo ao corpo, eu estou me comparando a quem joga melhor, né? Eu fico comparando a pessoa que é mais famosa na escola, e aí ela queria também entrar nesses lugares, né? Ela queria se fazer ser famosa, popular, importante, né? E no fundo a gente foi identificando que tinha uma questão de baixa autoestima, então ela tinha que usar essa força, essa comparação e até mesmo o corpo, né, para se sentir fortalecida nos grupos, né? E obviamente isso acabava
dando muita intriga, fazendo muitas intrigas, na qual ela acabava depois se sentindo arrependida, né? Então, começou a ter dificuldades nos relacionamentos. Para alcançar aquilo que ela desejava, né? Que ela almejava, que ela achava que era importante, ela usava de certos... Ela vê assim, né? Ela usava de certas artimanhas que depois ela se arrependia. Ela caía num sentimento de culpa, né? Ela acabava se sentindo um pouco mais frustrada, né? Porque se não dava certo a tática, né? Ela se arrependia por ela, ou então ela se arrependia pelo que ela tinha feito para aquilo dar certo. E aí ela foi percebendo que essa baixa autoestima, né? Essa, vamos dizer assim, porque né, uma manipulação, ela estava manipulando as situações, as pessoas, mas ao mesmo tempo com aquele olhar pesado, que é o que a gente tem trazido aqui, né? O quanto vai pesando. E aí, um pouquinho mais velha, ela foi se percebendo, ficando muito pessimista, né? Então, o pessimismo com ela mesma, de achar que ela já não era importante nos grupos, que ela não conseguia mais alcançar aqueles grupos que interessava, o corpo dela, né, aquela baixa autoestima foi aumentando um pouco mais, e foi quando ela começou a ter sensações um pouco mais de ansiedade, né? Então, ela começou, quando as coisas não davam certo, ela começou a ter sintomas da ansiedade. Então, aquela coisa assim do peito, a respiração que alterna, né, fica mais curtinha, muitos pensamentos, como ela ia resolver, como ia dar certo, se não desse certo, como ela ia se sentir, né, porque a ansiedade é isso, é você ficar fora do momento presente. Então, ela foi percebendo que o padrão foi aumentando gradativamente conforme a adolescência, né? Então, todos os excessos começaram a ser... excesso já fala, né? Está abusando de alguma coisa, né? Então, ela começou a abusar nessa fuga, né, desse pessimismo, dessa reclamação, dessa comparação. Ela começou a perceber que ela foi para o excesso da mídia, né? Da internet, do celular, e aí ela percebe que a comparação volta a aumentar de novo. Eu começo a olhar a vida de todo mundo, né? A minha não está tão boa quanto aparenta, eu começo a comparar, aí eu começo a ver que os meus sonhos, que as minhas metas não estão sendo alcançadas, então eu começo de novo, a minha baixa autoestima vai de novo aumentando, porque eu vou ficando frustrada, né? Então, a bola de neve emocional vai aumentando, porque no caso dela, né, que é o que aconteceu, ela foi se perdendo cada vez mais nos sentimentos que ia puxando ela para baixo, né? Ela achando que estava resolvendo, e no fundo ela estava criando mais problemas para ela mesma, né? E aí, em algum momento, ela começou a ter mais crises de ansiedade. Mais situações no corpo de ansiedade, a ponto de toda semana começar a ter sensações, né? Ela já não conseguia mais pensar positivamente em nada, ela só via problemas, desgraças, coisas que não iam dar certo, pessoas que iam odiar ela, pessoas que estavam indo embora porque não gostavam dela. Foi aumentando mentalmente a situação, né? A mente dela foi ficando cada vez mais doente, né? Até o ponto em que ela realmente foi diagnosticada com a síndrome da ansiedade, né? E aí ela precisou ir no psiquiatra e entrar com os remédios. Então, mesmo a gente fazendo todo o acompanhamento durante o ano, mostrando a necessidade de mudar hábitos, né? De observar por que ela se comparava tanto com as pessoas na situação, por que ela entrava nesses lugares que agredia ela mesma, ela não conseguia mudar, né? Então ela falava, não, essa semana eu não vou mexer no meu celular, eu vou controlar, né, o horário e tal, e ela fazia 1 dia, 2 dias, no terceiro dia ela já estava entregue de novo, né? Ela voltava aos maus comportamentos, aos maus hábitos, vício, né? Que trazia o vício, né?
O que vocês acham disso, meninas? Só complementando também tudo que foi trazido, a gente quis, né, com esse exemplo que a Xan trouxe, mostrar como é importante a gente prestar atenção nos nossos hábitos, né? Porque como a gente trouxe já no outro vídeo, são hábitos, e é coisa que a gente costuma fazer dia a dia, né? Diariamente, às vezes não se dá conta. E às vezes começa um pequeno mau hábito, pequenininho, né? Como reclamar, por exemplo. E aquilo vira uma rotina para a pessoa. É como uma válvula de escape para ela, né? Ah, vou reclamar porque assim eu me descarrego. Mas não, porque isso acaba espantando as pessoas, né, ao seu redor, espantando tudo que está ao seu redor, e você vai se sentindo sozinho com isso. E às vezes nem se dá conta que você afasta as pessoas por conta desse hábito, porque para você é uma válvula de escape, né? Ah, eu vou reclamar porque assim eu fico mais leve. Mas os outros também têm problemas, né? A gente, todo mundo tem problema, todo mundo está aqui para resolver problemas, né? A gente passa todos os dias por coisas não tão agradáveis e a gente precisa pensar nisso também, né? Porque às vezes você quer descarregar isso no outro, mas o outro também tem o lado dele e uma das coisas que a gente faz, né, reclamando demais, é se sentir sozinho depois, porque as pessoas se afastam mesmo, né? E é natural, porque ninguém quer ficar ao lado, a gente tem tanto problema e a gente não quer ficar ao lado de alguém que só reclama, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito comum, né, numa pessoa que foi diagnosticada com ansiedade, se sentir um pouco sozinha por causa disso. E com isso, como a Cho trouxe, ela vai se comparando e se diminuindo cada vez mais, né? Porque ninguém gosta de mim, é por isso que eu estou sozinha, e isso vai virando uma bola de neve mesmo, né? A importância de quando precisar procurar um médico mesmo, né? Porque a gente, como terapeutas energéticas aqui, a gente sempre fala, enquanto está no energético, no sutil, é possivelmente tratado sem chegar no físico. Mas a partir do momento que chegou no físico, precisa dessa ajuda médica, né? É necessário para que com a ajuda médica a gente consiga voltar para o plano sutil e com isso equalizar todas as energias e frequências, né? E uma coisa que eu acho importante da gente trazer aqui é que geralmente a pessoa que é diagnosticada ou tem essas sensações, né, de ansiedade, ela se sente muito culpada também, né? E como foi trazido, é um diagnóstico. Então, para tentar tirar um pouco desse peso, né? Porque assim ela consegue enxergar e ser tratada também. Porque mesmo às vezes com medicação, se a pessoa continua com essa culpa, se condenando, que ela não pode ser assim, que isso é errado e que não deveria, que não podia, que cai de novo na comparação, ela não consegue sair desse ciclo vicioso, né? E é uma coisa que poderia talvez ser tratada ou controlada, pelo menos, ela não consegue sair, porque ela fica se comparando muito e se culpando. Eu não deveria ser assim, eu não podia ser assim, mas a gente tem a nossa vida, nosso dia a dia, os nossos problemas e às vezes provocam esse tipo de sensações mesmo. E a gente precisa aceitá-las também, né? Se a gente brigar contra, gera ainda mais ansiedade, porque daí é mais um fator contra toda essa sensação, né? E uma coisa que eu acho que a gente podia falar novamente, que a gente precisa aprender a confiar um pouquinho nos outros também, né? Porque às vezes tem muita gente que está ao nosso redor para nos ajudar e a gente fica meio cego realmente, né? Quando está nessa crise, e acha que as pessoas não estão ali para te ajudar ou para te afundar ainda mais. Então, tirar um pouquinho, né? Dessa proteção que a gente às vezes põe na gente mesmo, porque tem situações que a gente só consegue resolver com a ajuda dos outros, né? E aceitar essa ajuda dos outros, né? E não se sentir mais fraco por isso, muito pelo contrário, né? Quando você pede a ajuda, você está mostrando que você quer sair dessa e que você
precisa de alguém para isso, né? Porque às vezes a gente entra nessa crise de ansiedade sozinho, por pensamentos, por problemas, né? Por várias coisas, emoções que a gente não consegue controlar, mas na maioria das vezes a gente só sai dela com a ajuda de alguém. Então, realmente confiar, né? Porque sempre vai ter alguém ali para te estender a mão, para te tirar, ajudar, pelo menos, a sair dessa situação, né, meninas? É isso aí, Cintia. É muito legal você ter falado sobre isso, porque a gente acaba vivendo muito no automático, né, meninas? A gente acaba tendo aquela rotina, né? Normalmente já pesada, né? De trabalho, né? Filhos, escola, enfim, né? Cada um tem a sua rotina, né? Não necessariamente são pais e mães, né? Mas de qualquer forma, né? Se for independente, se não tem filhos, mas tem trabalho, tem estudo, né? Às vezes uma universidade, né? Então, e esse mundo louco mesmo, acelerado, né? Com esse excesso de informação. E o que a Chia trouxe lá no começo, dessa questão do uso das redes sociais, o quanto isso realmente acaba ditando o nosso ritmo, né? Porque a informação ela chega a nós de maneira muito rápida. Às vezes a gente nem tem tempo de processar, né? E a gente, né, é exposto a esse enxurrado de informação. Então pensa, você já está vivendo a sua rotina de maneira automática e as redes sociais vêm para amplificar isso. Você está só passando o dedinho ali no seu feed, né? E acumulando um monte de informação na sua cabeça, né? No seu cérebro ali, né? E você nem percebe, né? Você nem percebe que está sendo sobrecarregado, que está sendo bombardeado com um monte de informação. Você às vezes acha que aquilo é inofensivo, que não vai fazer nenhum mal para você. Mas, na verdade, o teu inconsciente, ele está processando tudo aquilo lá. Porque o cérebro, ele é muito rápido, né? Ele é questão de segundos, né? A gente fala dos frames, né? Então, o cérebro ele processa essas informações de maneira muito rápida, né? De maneira que a gente não consegue ter a consciência, né? E aquilo você acaba guardando aquilo, né? Às vezes nem é com você, mas aquilo tá te afetando, tá te mexendo com você de alguma forma e você não tá nem dando conta, você não tá nem observando, você nem sabe que aquilo tá mexendo contigo, né? Então, como a Xô falou, esse hábito de você usar as redes sociais, de você buscar mais, de você querer saber, de você começar a se comparar, e aí você tá naquele ritmo, né, de querer mais, de sair tão bom quanto o outro, ou de conquistar tudo aquilo que o outro também conquistou, né? Ou só aquele que tá ali, que tem a vida linda, maravilhosa, exposta nas redes, né? Com viagens, enfim, né? E você daí cria uma ansiedade por de repente você não estar sentindo aquilo também. Então são vários gatilhos, né? Tem gatilho da comparação, tem gatilho de você não é o suficiente, de que você não é capaz, autocobrança, né? Então tem várias camadas, né, em tudo isso aí. Então o quanto é importante a gente parar, né? Se colocar um pouco mais em estado de presença, né? Como tá difícil ultimamente, né? A gente estar em estado de presença, né? Você está fazendo uma coisa só, focado, concentrado naquilo, né? A gente acaba fazendo uma coisa, mas já pensando em várias outras ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, são pequenas coisas, assim como tem os maus hábitos, né? Que causam, pode ocasionar, né? Evoluir para algo mais drástico, tem também os bons hábitos, que se a gente cultivar, a gente vai evitar que que essa rotina, né, pesada, né, acabe abalando, né, acabe gerando uma crise de ansiedade. E aí a gente fica tão no automático, achando que está dando conta de tudo, né, da rotina, das informações e tudo, que a gente até esquece a gente não percebe que está entrando num caminho ali que não é saudável e esquece de pedir ajuda. Então é super importante o que a Cíntia trouxe, da gente pedir ajuda, né, da gente conversar, porque às vezes a gente não está percebendo, mas o outro de repente consegue ter uma visão diferente daquilo que a gente não está conseguindo enxergar, ele consegue te trazer uma percepção diferente, né? Um ponto de vista diferente. E não é que você, eu sou fraco, eu não dou conta, né? Não, né? Todo mundo tá, de alguma forma,
nessa rotina maluca mesmo, né, que o mundo tá. Então, não se sinta menos, né, não se sinta inferior, não deixe que isso afete a tua autoestima, né, como a Xia falou, né, ao ponto de chegar numa crise de ansiedade, né. Sai do modo automático, né, começa a se perceber, começa a prestar atenção, né, naquilo que você está fazendo, respira, faz uma pausa, respira, né, começa a pensar né, na tua rotina, do porquê que você está fazendo aquilo, e começa a se perceber que isso já é um bom caminho aí para não chegar aí numa crise de ansiedade, né? Menina? Só para complementar um pouquinho o que a Ale trouxe, essa coisa do estado de presença, né? Porque a gente hoje em dia, com tantas facilidades, né? A gente está lendo um livro, ouvindo a internet, vendo a TV e como isso dispersa a nossa energia, né? E isso às vezes é que nos gera essa ansiedade, porque a gente, na verdade, está dividido nessas várias ações e a gente não está 100% em nenhuma delas. Não está íntegro, né? Inteiro. Exato, não está inteiro. Então, e você desperdiça essa energia e daí você não consegue terminar uma tarefa aqui, nem consegue terminar aquela tarefa ali, nem aquela ali, e isso vai gerando cada vez mais ansiedade, né? E é uma sugestão até que eu ouvi num vídeo uma vez, é assim, se você tem essas tarefas para fazer, tente então fazer durante 20 minutos apenas, mas faça aquela tarefa. Se você decidiu ler um livro, leia, mas por 20 minutos. Quando começa a dispersar, vai fazer outra coisa, vai olhar o celular se quiser, né? Mas ali durante aqueles minutinhos, você tentou estar o mais presente possível, né? Porque a gente hoje em dia quer fazer tudo ao mesmo tempo e é por isso que a gente às vezes se perde, porque é muita informação, né? E o cérebro não está acostumado, ele absorve tudo, mas ele não se concentra em nada. E principalmente a gente que fala muito do campo energético, você acaba passeando por todos esses lugares, né? E não estando presente em nenhum deles. Então, para a gente prestar atenção nisso, né? Quando a gente for fazer alguma coisa, realmente fazer aquela coisa, nem que seja por 10 minutos, não tem problema, mas às vezes é mais rentoso esses 10 minutos concentrado do que ficar uma hora com a mente tão dispersa, como a gente tende a ficar hoje em dia, né? É verdade. Sabe qual a imagem que me veio quando você falando do que a gente faz, né? Dessa coisa de dispersar energia em vários lugares. Imagina uma bexiga com água e você começa a fazer vários furos. Essa bexiga, então, a bexiga cheia de água é você com seu campo energético. Aí você vai furando com a mídia, né? O Instagram, com o amigo, com a escola, com o que você quer fazer semana que vem. Você começa todo a sua divisão energética, o seu olhar que está no futuro, você vai com esses furinhos que vai esvaziando. Vai esvaindo, né? A bexiga fica murchinha. É como você fica também murchinho de energia. E aí tá tudo para fora, né? Tudo para fora e você não tem forças, você não tem potência para fazer a transformação que você precisa. É isso aí. Então, essa pessoa, ela chegou para querer conhecer, se entender, porque ela se cobrava demais. E nós fomos descobrindo que ela estava com ansiedade e que ela estava começando a perder cada vez mais energia a ponto de chegar realmente numa crise forte, porque ela não tinha força para fazer a mudança de comportamento. Porque conforme você vai se conhecendo mais, não significa que vai ser fácil mudar o comportamento, né? Você precisa de um quanto de energia que vai fazer de fato aquela modificação, e hoje eu consigo, amanhã não, consigo uma semana e depois não, e para você ver que agora é que essa pessoa aceitou entrar num tratamento, né, que a gente faz aqui, um tratamento energético espiritual, para o medo. Ela chegou na conclusão que tudo isso era o medo que ela tinha de ser
abandonada, o medo da rejeição, né? O não se aceitar, então acha que ninguém está aceitando. Então, nós vamos começar agora um bloco de tratamento para ajudar nesse movimento energético, para que ela possa mudar lá para frente cada vez mais os comportamentos, né? Então, como é importante esse processo de você observar, se observar e buscar ajuda, né? Ir de encontro à ajuda, porque senão você vai cada vez mais se envolvendo, vai virando bola de neve, né? E você vai ter várias bexiguinhas vazias, murchas, e você vai ser aquela pessoa que vai estar prostrada, buscando querer estar na sociedade, se impor, mas você, na verdade, está fraco, está sem energia, está fora da sua essência, está longe daquilo que te faz feliz, né? E nunca percebeu que começou de pequenas coisas que você fazia. O mundo, a gente vai ficando adulto, vai pesando, né? As responsabilidades vão aumentando, as cobranças vão aumentando, e aí é onde você acaba se perdendo cada vez mais, né? De não trazer a sua potência, a leveza, né? A sua essência, de fazer o que realmente gosta, porque ainda está, né, na mídia, nesse social, no querer ser para ter, né? Então, tá aí a nossa mensagem, né, meninas, para hoje. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, né? Compartilha com alguém que você saiba que está precisando dessa informação um pouquinho, que tem crise de ansiedades, né? Que pode estar ajudando também. Né? Mais alguma coisa? Não, eu acho que por hoje é isso, né, meninas? O recado que a gente queria trazer. E a gente espera vocês, então, para o próximo vídeo. Deixem lá os comentários ou nas citações que vocês queiram fazer a respeito do vídeo, perguntas, que a gente vai ter um prazer enorme de responder, né, meninas? É isso aí. Obrigada. Até a próxima, meninas. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.